Pergunta que recebi nos stories que pode muito te interessar, especialmente se você já sabe um tantinho de Ayurveda ou se curte muito ler coisas sobre Ayurveda. Me indica, Van, um questionário para eu descobrir qual é meu dosha de constituição? Por quê? Porque eu quero desinflamar e não consigo, porque eu não sei qual é o meu dosha. Se essa também é sua dúvida, se você quer saber se esses questionários funcionam ou não, qual é o seu dosha de constituição, se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa as notificações do Spotify e do YouTube, bora pra vinheta e vem conversar aqui um pouquinho. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu sei que é tentador saber qual é o dosha da nossa constituição. Se tem uma coisa que todo mundo que começa no mundo ayurvédico quer saber é qual é o dosha que me constitui, ou quais são os doshas que me constituem, a nossa prakriti, é assim que a gente chama no Ayurveda. Primeiro, para situar quem não sabe muito de Ayurveda, quando a gente fala de dosha, a gente está falando principalmente de uma composição física. Pensa assim que é como se fosse, entre aspas, bem entre aspas, o nosso biotipo, tá? E uma pessoa pode ser Vata, Pitta ou Kapha, ou ela pode ser Vata e Pitta, Vata e Kapha, Pitta e Kapha e assim por diante. Sempre é uma combinação de dois doshas, de um dosha e raramente a pessoa tem uma combinação dos três doshas de forma predominante. E por que a palavra predominante é muito importante aí? Porque todo mundo tem os três doshas no corpo, todo mundo é composto pelos três doshas, beleza? Bom, Van, mas como é que eu sei o meu dosha de constituição? Porque eu ouvi dizer que a minha alimentação tem que ser baseada no dosha, ou nos doshas que me constituem para que eu não entre em desequilíbrio. Então, eu preciso de uma indicação, de um questionário, ou de alguma coisa onde eu descubra esse meu dosha. No geral, essas perguntas aparecem. E aparecem muito quando a gente chega no mundo do Ayurveda. E elas são muito influenciadas por vários profissionais do Ayurveda que colocam isso, divulgam isso para, na verdade, atrair gente para os seus canais aí de internet e vender mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou ser super sincera com você. Questionário para saber qual é o seu dosha não descobre a sua prakriti, não descobre qual é a sua constituição. Eu tive aula com vários professores indianos, inclusive, brasileiros que se formaram na Índia e professores indianos, e todos eles tinham uma unanimidade: não se descobre dosha nem numa primeira consulta de Ayurveda, às vezes nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta e assim por diante. Ou seja, o que os professores queriam dizer com isso? Que para a gente saber um dosha de constituição de uma pessoa adulta, leva tempo, porque primeiro a gente tem que reequilibrar o corpo dessa pessoa. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto e bem legal. Ó, a maioria das pessoas tem desequilíbrio em Vata dosha. Isso por quê? Porque Vata aumenta quanto mais movimento, quanto mais agitação a gente tem na vida, mais Vata dosha aumenta. Então imagine que a gente não para um segundo, que a gente tem milhões de tarefas para fazer em um único dia, que a gente dorme mal, tem insônia, tudo isso vai aumentando Vata dosha, certo? Se eu tenho esse aumento de Vata dosha e eu respondo um questionário, o que eu estou respondendo? Ah, sua pele é ressecada? Sim. Seu cabelo é ressecado? Sim. Você tem ansiedade? Sim. Você não se concentra direito nas atividades? Sim, não me concentro direito nas atividades. Ou seja, eu vou colocando vários sim para Vata dosha. E chega lá no final do questionário, eu tenho desequilíbrio em Vata dosha. Mas não necessariamente eu tenho Vata dosha na minha constituição. Pode ser a minha dieta alimentar e o meu estilo de vida que levaram a esse desequilíbrio tão grave, e esse desequilíbrio está aqui, está super presente, eu me identifico com ele nessa altura da vida, mas ele não me constitui. E quando eu reequilibro o meu corpo todo, aí sim eu começo a perceber quais são os doshas que são predominantes no meu corpo. Bem, agora você pode estar perguntando assim, e o que eu faço? Se eu não vou saber qual é o dosha da minha constituição, ou quais são os doshas predominantes da minha constituição nesse momento para reequilibrar o corpo, para desinflamar, como é que eu desinflamo, como é que eu reequilibro minha mente e corpo segundo o Ayurveda? Aí eu vou contar para você, então, como que você
realmente desinflama e por que funciona desinflamar com a Ayurveda. Primeiro, é muito importante você entender qual é o funcionamento do corpo em equilíbrio. Então, o Ayurveda, o Yoga, quando a gente olha para essas sabedorias milenares, elas indicam para a gente o que é um corpo em equilíbrio, o que é uma mente em equilíbrio. E quando eu falo mente, eu não estou falando do cérebro, eu estou falando desse conceito que é muito mais complexo, que é o conceito do Ayurveda e do Yoga, que a gente não vai conversar sobre isso hoje, mas eu posso dedicar um episódio para a gente bater um papão sobre essa ideia de mente a partir dessa perspectiva do Ayurveda e do Yoga, tá? Mas voltando, depois que você entende o que é um corpo saudável para Ayurveda e Yoga, aí sim é o momento de você fazer um fluxo muito profundo, muito sério, com passo a passo de autoobservação. Autoobservação das emoções, autoobservação do seu próprio corpo, e identificando e mapeando tudo aquilo que parece estar em desequilíbrio. Quando você constrói isso, você já tem toda a sua base para, a partir daí, entender que tipo de alimento, que tipo de rotina, que tipo de estilo de vida vai fazer bem para você neste momento. E é só depois de todo esse fluxo, de todas essas mudanças que são graduais, que não são abruptas, porque tudo aquilo que é abrupto a gente desiste, é só depois de tudo isso que aí sim a gente vai pensar em como você mantém a sua saúde desinflamada, em como você mantém a sua vida desinflamada, em como você promove saúde a cada dia. Então quer dizer que eu nunca mais vou poder ter aquela pizza básica numa sexta-feira? Claro que vai, só que é diferente você um dia, outro dia, fazer uma exceção e comer isso de forma moderada, respeitando o seu corpo, e comer uma alimentação que não é bacana para você todos os dias. Então, uma coisa é cuidar da sua digestão, cuidar do seu corpo a cada dia e de vez em quando ter as suas exceções. Outra coisa é a exceção ser a regra, saca? Aí você poderia perguntar assim, mas esse é o jeito certo de fazer? Sim, esse é o jeito certo de fazer para o Ayurveda e para o Yoga também, porque é aí que a gente tem um trabalho não só complexo, profundo, mas também duradouro. E é muito importante, num fluxo desinflamatório, a gente pensar no depois, para não ter nem efeito rebote e nem aquela coisa básica de eu tentei e não consegui, ou seja, para não ter a presença de novo do desânimo que muitas vezes pega a gente quando a gente faz um tratamento ou quando a gente cuida da nossa saúde de forma mais natural. Então, o que eu vou dizer para você hoje? Tem dúvidas? Tem perguntas? Coloca aqui nos comentários no YouTube ou manda no Instagram. Fala comigo pelas redes sociais. Eu transformo as suas dúvidas num podcast ou então eu escrevo lá e respondo sua dúvida, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. E eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!